dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros, do canal Mais Que Raios, trazendo para você hoje mais um episódio da série For All Mankind. For All Mankind é uma série da Apple TV Plus que fala sobre exploração espacial e esse canal é apaixonado por essa área. Então nós estamos aqui fazendo uma sequência de vídeos comentando episódios da quarta temporada. Para quem não assistiu ainda, a primeira, segunda e a terceira temporada, nós temos um resumo delas, completo, de todas essas 3 temporadas. E para quem já está na quarta temporada, mas não assistiu ainda, nós temos os vídeos do primeiro, segundo, terceiro e quarto episódio já aqui disponível no canal. Hoje eu vou falar sobre o 5º episódio da temporada, é um mid-season, e ele veio cheio de emoção, e vamos começar então o episódio. Lembrando que esse vídeo é cheio de spoiler, então a partir daqui, alerta de spoiler. E esse episódio começa mostrando um telescópio chamado Telescópio Espacial Penn, na data de 2 de julho de 2003, e esse telescópio é muito parecido com o telescópio na vida real, o telescópio James Webb telescópio. Só que esse telescópio, na série, ele está observando, então, o planeta Júpiter. E aí, de repente, a operadora percebe que tem um objeto diferente ali em volta. E quando ela analisa melhor aqueles dados, eles descobrem que aquilo é um asteroide rico em irídio. Aquele asteroide é um pouquinho diferente do anterior, ele é um menor, tem 1,1 quilômetro, mas a quantidade de irídio disponível para poder extrair é da ordem de capacidade de gerar trilhões de dólares. Aqui no mundo, né, de acordo com a série, a Rússia domina esse mercado de exploração do irídio, e o irídio é uma matéria-prima que, na verdade, aqui na série acaba sendo chamado caixinhos dourados, porque ele realmente tem a capacidade de mudar a tecnologia e o mercado inteiro do mundo. Quem conseguir extrair irídio desse asteroide, com certeza vai dominar o mercado mundial. Bom, todos os países do M7 observam esse mesmo asteroide e eles têm, então, a intenção de fazer exploração. É óbvio que com pontos de vista diferentes, né? A Rússia, por exemplo, com medo de perder o seu mercado, e os Estados Unidos com vontade de ganhar esse mercado, que não era dele anteriormente. Mas o que acontece? O presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, ele simplesmente vai na televisão, por causa que ele está em época política e precisa ganhar as eleições, e vai lá e fala que ele descobriu o asteroide e ele resolveu explorar. Ou seja, ele passa até por cima dos cientistas, como se aquilo fosse uma política que ele estivesse fazendo. Isso gera uma crise enorme com a Rússia, que já estava delicada por causa da situação da Svetlana no episódio anterior. Então, eles simplesmente viram para o Bob, né, o Robson lá, que é o nosso presidente da NASA, e falam para ele assim, como assim os Estados Unidos estão fazendo uma coisa dessas? Nada a ver, o asteroide foi descoberto por todo mundo, a gente precisa tratar isso daí. Só que por causa dessa declaração que o presidente dos Estados Unidos fez na televisão, essa relação de desconfiança fica muito grande. A Irina, que é a presidente da Roscosmos, simplesmente devolve pro Robson assim, como é que vocês querem que a gente confie em vocês? Então, vamos mudar esse tratado de exploração? Vamos fazer uma situação um pouco diferente? E aí eles resolvem, então, marcar uma convenção. E ela faz uma pressão para que essa convenção aconteça na União Soviética. É óbvio que o Bob fica com medo, fala, melhor a gente ir para um país neutro, porque está todo mundo com um pouquinho de medo do novo governo que está acontecendo lá do Kochenko, né, na Rússia, porque ele já está aplicando algumas penalidades para pessoas que não apoiam o seu governo, devido à fala do presidente, simplesmente o presidente Kochenko não aceita que seja feita negociação nesse sentido. Então ele pede para marcar uma reunião da cúpula dos M7, de todos os países envolvidos, lá na União Soviética, para decidir como vai ser feita a exploração desse asteroide. Uma curiosidade que acontece nessa série é que aparece vários canais de televisão transmitindo essas informações do que está acontecendo, né? E eu acredito que a série fez isso de propósito, mas um dos canais, ao invés de ser CNN, é NNC, que é eu acredito que seja para comparar com a CNN. E o outro é Eagle News, que eu acredito que seja também para comparar com a Fox News. É só E uma coisa que acontece nessa temporada é que a gente tem finalmente a revelação do que aconteceu com o Danny. O Danny é aquele filho da Tracy e do Steven que estava em Marte junto com eles e que causou um monte de problema na temporada anterior e que, inclusive, foi colocado numa cápsula à parte lá, e ele não podia conviver junto com o pessoal no Happy Valley. Ele ficou lá até que alguém pudesse resgatá-los, porque, se vocês não se lembram, a última cápsula que eles tinham, eles usaram para mandar a Kelly para a estação espacial, a Kelly que teve bebê, e eles estavam aguardando vir da Terra, então ainda não tinha essa tecnologia de chegar rápido em Marte,
Mas eles estavam aguardando, então, que viesse algum veículo espacial buscá-los para poder trazer de volta para a Terra. Enquanto isso, eles tiveram que se virar lá em Marte com o que eles tinham. Mas o Danny, por causa da quantidade de problemas que eles tinham causado, ele foi colocado numa cápsula à parte, principalmente pelo Ed, que tinha muita raiva do que ele tinha feito. Então, eles votaram e colocaram o Danny numa cápsula lá à parte. E nessa temporada, a gente acaba descobrindo o que aconteceu desde essa parte até a temporada atual, a partir do ponto de vista dos olhos da Dani, que é a comandante do Happy Valley, e ela vai relembrando do que aconteceu com o Dani e o porquê que ela se sente tão perturbada. Então, nós vamos descobrir nessa temporada. O que aconteceu, na verdade, é que eles, por causa deles terem ficado lá sem alimento, eles tiveram que fazer mesmo um rateio de comida, e assim, eles foram perdendo a capacidade de se alimentar e racionar muito a comida. E a Dani fazia parte de mandar a comida pro Danny, e ela, então, cedia parte da alimentação dela pro Danny. E ela montava as marmitinhas e levava pro Danny e falava, Danny, para você pelo menos sobreviver. Mas o Danny, imagina, gente, eu não sei aonde eles acharam que isso ia funcionar. Colocaram o cara dentro de uma cápsula e ficavam alimentando ele lá, dentro praticamente de uma prisão dentro em Marte. E aí, toda semana, elas iam e levavam um pouquinho de comida para ele, mas o cara estava definhando, não só fisicamente, mas mentalmente, que ele já não era muito bem equilibrado antes, né? Mas só recebendo alimento, mas sem contato humano, sem poder interagir, sem poder praticamente caminhar, né? Porque ele tinha que ficar ali dentro daquela cápsula. Para ele caminhar, ele tinha que vestir o traje espacial e sair. E ele vai passando todo esse tempo e a Dani sempre vai lá levar comida e o Ed nem olha. Só que cada vez eles vão perdendo mais energia, vão emagrecendo e isso vai mostrando, então, todo o sacrifício que eles fizeram para manter a Happy Valley até que alguém pudesse resgatá-los. Nesse tempo mostra essa interação entre os soviéticos, os funcionários da Helios, né? Lembrando que o Ed está lá pela Helios, a Dani, que está lá pela NASA, e o norte-coreano, a interação, aprendendo a lidar com eles. Então, eles aprenderam a viver em harmonia, em comunidade. Mas o Dani não. O Dani foi colocado à parte lá. Eu acho que é por isso que a Dani sente tanto peso na consciência quando se trata do Danny. Na verdade, ela e o Ed, né? O Ed não estava totalmente errado, porque o Danny causou muito problema mesmo, né? Causou a morte de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, numa condição de Marte, você deixar ele isolado, e na série aparece ele implorando pra Dani, por favor, deixa eu voltar, nem que seja pra eu ficar preso dentro de um quarto. Porque imagina uma pessoa presa dentro de uma cápsula em Marte, gente. É insano, eu não sei onde eles acharam que isso ia funcionar. Mas, de qualquer forma, ela fala não. Ela simplesmente deixa ele com a Bíblia na mão, e apesar de demonstrar emocionalmente que ela sente um pesar muito grande, fica velado que ela não toma essa atitude porque ela pensa no coletivo e porque o Ed tá ali com uma pressão muito grande também para que ela não ceda. Mas, no final, então, eles mostram que chega um dia que, tipo, a comida vai acabar, não vai ter mais nada, ela vai levar só um potinho pra ele passar um mês. O Ed decide ir junto com ela. E quando eles chegam lá, ele tá morto. Ele tá morto e não é morto por morte natural, né? Provavelmente ele cedeu, ele veste o traje espacial de caminhada em Marte, senta lá e aparece, e eles encontram ele morto, então, tado lá em Marte, olhando para o horizonte. É uma cena, do meu ponto de vista, muito triste com relação à humanidade, né? Mas, ao mesmo tempo, esclarece pra gente o que aconteceu com o Danny. E por que a Dani e o Ed ainda carregam ao longo dessa temporada o que o Danny fez na temporada anterior. Isso também mostra todo o sacrifício que foi feito por essa pequena tripulação que ficou lá, né? O Dmitry, que depois morreu no asteroide, mas toda essa tripulação de soviéticos, coreanos, americanos, juntos, vivendo naquele pequeno espaço, e como essa união para eles é forte, apesar de que aqui ninguém entende, porque aqui tem, né, os países e tal divididos, mas lá eles formaram uma comunidade de respeito entre eles, porque eles precisaram realmente sobreviver. E a Dani, então, é acordada dessas memórias, né, por um tripulante que fala para ela que ela precisa tomar algumas decisões. E aí ela tem, então, essa conversa com o pessoal da NASA que fala sobre esse asteroide e fala, olha, preparem que vocês vão ter que caçar esse asteroide, conseguir se conectar com ele, capturar ele, mas ele vai passar numa super velocidade muito rápido, a janela é muito pequena de tempo para eles poderem resolver todos os problemas que eles precisam para capturar esse asteroide. E aí a Dani, então, começa esse movimento para tentar unir a tripulação em prol disso. Essa é uma ordem para todos os países, apesar deles ainda não terem decidido o que eles vão fazer se eles conseguirem capturar.
Então, eles começam a trabalhar coletivamente, a Dani tentando conduzir isso dentro do Happy Valley, lá em Marte. Mas, ao mesmo tempo, o Ed toda hora parece que está enfrentando a Dani nas decisões dela. E aí a Dani chama ele no canto e fala, qual é a sua? O que está rolando? E o Ed pega e fala pra ela assim, você mandou a Svetlana embora e não sei o que e tal. E ela fala, cara, para com isso, a gente tem um objetivo comum, você pode não estar de acordo com a minha decisão, mas é a decisão que eu tomei e você tem que me respeitar. Então, outra coisa que aparece também nesse episódio é essa treta velada, assim, entre o Ed e a Dani. A Dani cobra dele porque ele sempre tem decisões muito emotivas, ele esconde as coisas, né? Ele parece, assim, bastante arrogante nas posições dele, né? É óbvio que ele teve uma importância muito grande ao longo de todos os episódios anteriores, né? Mas ele perdeu a noção até de responsabilidade. Tanto que ele tá ali com uma doença, tremendo, e ele simplesmente continua na missão, controlando uma nave, né? E aí um dos Palmer, né? Um dos tripulantes da missão, percebe que ele tá trêmulo e conta pra Dani. E aí a Dani, então, fala, olha, o Ed tá mesmo. E aí ela começa, então, a observar o Ed antes de fazer esse confronto com ele. E aí ela simplesmente começa a observar a postura do Ed e precisa chamar muito a atenção dele. Então, a atenção entre a Dani e o Ed acaba também levando a gente a descobrir isso que aconteceu. Eles discutem bastante, um joga na cara do outro a responsabilidade sobre o que aconteceu. Mas, na verdade, a gente sabe que foram dos dois também, né? A Dani veio, desde a temporada que eles estavam na Lua, assumindo as responsabilidades das coisas, né? Ela se quebrou para poder salvar o gordo, né? Para ele não ter uma contravenção na viagem espacial, e tudo foi encoberto pelo Ed, por ela também, né? E depois ela cobrou também do Ed, que o Ed falou que o Danny não estava pronto para ir para a missão, mas o Ed passou por cima dela, levou o Danny. O Danny causou todos esses problemas, e depois ela ainda teve que ir lá e ficar cuidando dele, se dividir a comida dela, assumir o BO de mandar ele para lá. Então, ela veio o tempo inteiro salvando muitas situações, e o Ed na posição mais confortável dele, de só passar por cima de tudo isso, né? Então, ela saía de vilã, ele saía de bonzinho, mas foram resultados das ações dos dois. A outra personagem que outro personagem que aparece é o Miles. Então, aparece o Miles tendo uma conversa com a esposa dele. Na verdade, não uma conversa em tempo real, né? Mas ele assistindo uns vídeos da esposa dele, e a esposa dele mostrando o quanto a vida deles está mudando pelo dinheiro que o Miles está mandando. Na verdade, o Miles não está mandando dinheiro, ele está mandando aquelas obsidianas de Marte, e ela está vendendo aqui na Terra. E aí ela está conseguindo captar uma boa parte desse dinheiro. Então, a vida deles mudaram, eles compraram, ela, né, comprou uma casona e está mostrando para ele, toda feliz. E é óbvio, uma coisa toda errada, tudo errado acontecendo, né? Mas o Miles está lá, então, feliz porque ele está podendo proporcionar isso para a família dele, mesmo que de forma errada. Mas, ao mesmo tempo, parece que o Miles já tá meio que sentindo uma paixãozinha ali pela Samantha. Então, nesse episódio, aparece ele lá no Ilia, né? Que é o bar deles, lá em Marte. E ele olhando para a Samantha, que tá conversando com outro cara lá. E ele meio que demonstrando ali um pouco de ciúme, né? E aí ele bate um papo ali também com o Ted, que é o dono do Ilia. E aí, nessa conversa, ele fala pra ele... eles falam, né, que acham que a Samantha merece coisa melhor e tal, mas nenhum fala exatamente nada sobre esse sentimento do Miles. Mas então o Miles também aproveita e fala pro Ted assim, e aí, Ted, quando que a gente vai trazer a mulher da Coreia do Norte? Gente, eu não sei de onde que eles tiraram isso, de trazer a mulher. Não sei como é que eles imaginaram trazer porque é um contrabando de uma mulher da Coreia do Norte. Primeiro de tirar da Coreia do Norte, depois colocar dentro de um veículo espacial, levar para Marte, né? Aí tudo bem. E aí é óbvio que o russo, né, fala pra ele assim, Milosh, pelo amor de Deus, que eles chamam o Miles de Milosh. Milosh, você tá louco? A gente não vai fazer isso nunca. A gente vai enrolando lá o norte-coreano, porque eles estão comprando produtos também, eles entraram no mercado do contrabando de produtos. E vamos enrolando, porque não dá pra contar agora, senão a gente vai perder o mercado aqui. Mas, gente, não vai dar pra trazer, não tem como tirar essa mulher da Coreia do Norte, tem como trazer. Acorda, presta atenção, né? E o Miles fala, com aquela alta dignidade dele, oh, meu Deus do céu, mas como a gente prometeu? Como se o Miles tivesse alguma honra, né? Porque é o Miles terrível. Num evento, um pouquinho depois nessa parte,
O William começa a abrir as mercadorias e aí tem uma pimenta, parece uma pimenta enrolada num jornal. A hora que ele abre o jornal, ele vê a notícia das joias sendo vendidas com pedras de Marte. Então ele acaba descobrindo que o Miles está fazendo esse contrabando das pedras, na verdade, mandando as pedras, as obsidianas de Marte para a Terra de forma ilegal, comprometendo assim também o mercado dele de contrabando. Então mas ele percebe que o Miles não está mais se importando com a quantidade de dinheiro que ele paga, mas a verdade é porque o Miles já está tendo o próprio dinheiro, né, que é do próprio contrabando dele. Então é como se o Miles tivesse abrido um mercado paralelo que vai contra o mercado do Ilia, e isso tende a ser também mais uma tensão dentro da estação espacial. Dentro das relações. É óbvio que a Helios também tem a parte dela com relação a essa exploração do asteroide e é mostrada na figura da Kelly, da Leida e do Dev. A Leida parece que é a primeira vez que eu vejo a Leida feliz, ela parece estar tendo uma harmonia na vida familiar dela e tal. E a Kelly ali toda no constrangimento, né? Porque ela teve um filho do Alexei que morreu em Marte e a mãe do Alexei veio morar com ela, então, nos Estados Unidos e ajudar ela a criar o filho. Lembrando que o filho dela nasceu em Marte, então a composição física dele, todas as condições físicas dele são um pouquinho diferentes das dos humanos. Então ele sofre muito estando na Terra com problemas, né, cardíacos, e então é muito crítico, é muito difícil cuidar dele sozinha, e ela trabalha, então a sogra veio, né, morar lá com eles para ajudar a criar. Mas as duas não se relacionam muito bem, né? Então a sogra acha que ela educa errado e etc, etc. Mas no final das contas, enquanto ela tá lá preparando um lanchinho pro filho dela, ela acaba descobrindo o que o Dev fez. O Dev simplesmente anunciou publicamente assim: tô indo pra Marte, fui. E ela tá trabalhando com ele, né? Se vocês não lembram, a Kelly e a Leida estão trabalhando na Helios para poder fazer a exploração para encontrar vida em Marte. Simplesmente o Dev vai lá e joga eles na televisão. Então ela sai dali, ela vai com a Leida falar com o Dev, que a Leida também não estava sabendo, e chega lá e o Dev, tô indo, vocês se viram, vai dar tudo certo. E simplesmente as duas, como assim? E aí ele fala, quem vai participar das negociações? A Leida, você agora chefe, vai lá no M7 combinar com o pessoal. E você, Kelly, vamos comigo para Marte, para você continuar fazendo o seu projeto. E aí a Kelly fala, mas cara, eu tenho filho, como assim? Vamos para Marte? Vamos, né? Se vira. Tipo, e daí? E coloca, então, a Kelly durante todo esse episódio num conflito muito grande, porque como que ela vai fazer? Gente, pensa no lado da Kelly. Primeiro, ela é uma mulher, quer ser profissional, e até é interessante que ela tem uma conversa com a Leida no bar, e a Leida fala, lógico que você vai, né? E ela fala assim, minha filha, eu tenho um filho. E aí ela pega e fala assim, mas se fosse um homem, iria. E é verdade, porque se fosse um homem, simplesmente ele iria. Mas a mulher já é um pouquinho diferente, porque ela não vai querer deixar o filho. E aí a Kelly coloca pra ela assim, se eu for pra lá, a minha sogra vai pegar o meu filho e vai levar para a União Soviética. E se ela fizer isso, nunca mais a Kelly vai ver o filho. Então, olha a situação que a Kelly é colocada, né? E ela encontra uma solução. A Kelly simplesmente tenta conversar com o filho, mas quando ela vê essa situação e ela começa a revirar um pouco da história dela, ela decide que ela não vai abandonar essa criança, né? Então, ela simplesmente chega no Dev e fala assim, Dev, eu vou levar meu filho para Marte. Se você quer que eu vá, ele vai junto e vai ser bom para ele, porque ele nasceu lá, o corpo dele é muito mais adaptado lá, e eu vou dar um jeito de criar ele, mas ele vai junto comigo. E aí é interessante, porque a gente fica pensando, como seria, então, uma criança viajando para o espaço? De acordo com o que a gente sabe, não é adequado de nenhuma forma para uma criança em fase de crescimento, isso comprometeria a capacidade dela de desenvolver os órgãos, os ossos e tudo, num ambiente de microgravidade, porque a viagem inteira é em microgravidade, mas no caso do filho da Kelly, é um pouquinho diferente. Na série, eles comentam, só um parênteses aqui, de uma criança que foi, como se fosse aquela viagem para Disney, que os pais pagaram uma viagem para um hotel na Lua, porque lembrando que, apesar da gente estar ali no contexto de Marte, está tendo ainda a Lua, está em exploração na Lua, e tem também passeios turísticos para a Lua. E o filho dela fala, mãe, se o meu amiguinho foi, por que eu não posso ir? Mas ela fala, não, a Lua é pertinho, é diferente, mas aí isso eu acho que coloca a sementinha que faz com que depois ela decida levar esse filho dela junto com ela, né? Mas o mais importante é que ela faz essa pontuação, o Dev aceita, e aí a gente vai ter também isso, filho da Kelly junto com ela indo para Marte. Quando ele coloca a Leida para negociar com o M7, você lembra que eu falei para vocês? Irina obrigou
a reunião acontecer na União Soviética. E aí, então, se a reunião vai acontecer na União Soviética, todos os representantes vão precisar ir para a União Soviética para essa reunião. E quem está representando a Helios agora é a Leida. E vocês lembram da Leida, da relação próxima que ela tinha com a Margot? E ela acha que a Margot morreu no acidente da bomba que teve no Johnson Center, né? Que agora é Molly Cobb Center. E eles acham que ela morreu lá. A Leida também acha. Mas imagina, ela é assistente da Irina. Então, se a Leida for para a União Soviética, ela vai acabar encontrando a Margot lá. Eu fiquei muito ansiosa por isso. Eu espero que isso aconteça. Eu quero ver o que vai acontecer desse encontro das duas. Deve ser uma das cenas mais emocionantes que vão acontecer nessa temporada. Mas um outro personagem, então, que fez todo esse show aí, que é o Dev, simplesmente chegou e falou assim, vou pra Marte. E aí a gente fica pensando, ele falou assim, mas o que você vai fazer em Marte? Ele, não, eu vou lá mostrar meu poder, preciso estar lá, preciso estar presente. E aí a gente acaba também vendo um pouquinho mais da história do Dev. O Dev vai visitar um centro comunitário do Quênia. E a gente sabe que ele é queniano. Apesar dele estar nos Estados Unidos, a família dele é queniana. E ele teve heranças e tal, e acabou construindo a vida dele nos Estados Unidos. Mas ele é de origem queniana. E aí, quando ele chega lá, ele encontra uma personagem que seria a mãe dele. Então, quando ele encontra a mãe dele, você vê que é muito hostil o relacionamento entre os dois. Ela tenta ser carinhosa com ele, mas ele demonstra ter uma raiva muito grande dela. Então, quando ele chega lá para falar com ela, ele fala, olha, vim aqui avisar você que eu tô indo embora, vou para Marte. E ela fala, mas filho, não faz isso, e não sei o quê. E aí mostra. E ele revela um pouco. Parece que a mãe dele, quando decidiu se separar do pai dele, simplesmente ela tentou levar ele junto com ela, mas ele não foi, porque ele jamais pensou em deixar o pai. E o pai tinha ambições muito grandes, principalmente voltadas ao espaço. Talvez isso explique por que o Dev é tão obcecado com o espaço. É como se ele estivesse levando, então, esse sonho do pai para frente. Mas a mãe dele não aceitava isso, não pensava muito desse jeito, então eles acabaram separando e ele ficou com o pai. Então, ele tem um sentimento de abandono da mãe. Então, talvez isso explique um pouco do comportamento dele. Mas quando ele vai conversar com a mãe, ele revela que ele não tem intenção de voltar. Que ele tem intenção de viver em Marte para sempre. E isso daí é uma coisa que ele não falou para ninguém. E aí vamos ver aí o que esse Dev planeja fazer para a vida dele, né? Eu acho que também a vida dele tá muito entediante, né, na Terra. Como a gente viu no primeiro ou segundo episódio, que ele estava lá na praia, não tinha mais o que fazer. Arrumou essa aventura aí de se voltar a fazer parte desse projeto com a Leida e com a Kelly, mas parece que ele está entediado e agora resolveu ir morar em Marte. Vamos ver também o que vai vir. Mas isso mostra um pouco do sentimento do Dev. No final, ele acaba, durante a conversa que ele está tendo com a Kelly, quando a Kelly fala, eu vou levar meu filho, ele não olha para ela em nenhum momento, ele fica olhando para uma janela e você vê a expressão de choro dele, né? Então, eu, quando assisti, tive o pensamento de que ele imaginou a Kelly abandonando o filho, mas quando ele viu a Kelly lutando para levar o filho junto, talvez ele tenha se remetido para a própria história dele, e o quanto a mãe dele não lutou para levar ele, né? E agora, tudo isso como está sendo conduzida a vida dele. Então, apesar da decisão dele de ir para Marte, parece que não está sendo uma coisa muito fácil. Ele tem as emoções dele, apesar de todas as atitudes dele, mostra parecer que ele não tem nenhuma emoção. E vamos ver aí o que nos espera com relação ao Dev também. E a série termina com uma discussão entre o Ed e a Dani. A Dani simplesmente confronta ele com relação a essa situação da doença dele, da mão. E ela fala, a partir de agora você não vai mais comandar a missão que vai explorar o asteroide. Ele fica muito contrariado, ele começa a jogar as coisas na cara dela e ela simplesmente é firme com ele e fala, você não vai, você é irresponsável, tem sido irresponsável, eu não vou aceitar isso. E aí ele joga, você vai errar mais uma vez e não sei o quê. E ela fala assim, não importa, você não vai. Pela primeira vez ela é firme com ele, fala sobre a arrogância dele, sobre a postura dele, negligente, e coloca o Ed no lugar dele. Apesar da gente amar o personagem do Ed e saber da relevância dele, ele realmente está fora de controle. E eu acho que a melhor decisão que a Dani fez foi essa. Provavelmente, em algum momento, eu acredito que, né, na temporada a gente vai precisar do Ed de novo, né, porque é um personagem forte, um personagem importante. Mas essa postura dele não está sendo legal mesmo. Ele está bem complicado. E é ruim você encerrar a sua história sendo uma pessoa assim. Uma pessoa que teve tanta importância e, de repente, se tornar um peso, né? Mas a Dani, eu acredito que a Dani tomou pela primeira vez uma atitude forte, sem pensar em salvar o Ed, mas sim em salvar a missão.
e eu acredito que ela tá bem mais coerente, bem mais certa. Mas para isso ela precisou enfrentar esses próprios desafios dela. Então, nesse episódio, a gente reviu o que foi para ela tomar essa decisão. E a série termina com isso. E vamos lá aguardar agora a reta final dessa série para ver o que vai acontecer com todas essas pimentinhas sendo colocadas aí no forno e prestes a explodir. Então, eu não sei o que vocês estão esperando daqui pra frente, mas se vocês quiserem colocar aqui no comentário, e aí a gente começar a fazer conjecturas pro futuro da série, e vamos ver então o que vai acontecer agora com esse novo asteroide. Eu, particularmente, o que eu mais quero ver é a Lady encontrando com a Margot. Isso, pra mim, vai ser bem legal. Eu acho que vai dar merda na captura desse asteroide. E vamos ver aí o que vem pra reta final do For All Mankind. Muito obrigada se você ficou até aqui por assistir esse vídeo. Eu espero que você goste. Se você gostou, pode dar um like, compartilhar esse vídeo com os seus colegas ou pessoas. E também estimular as pessoas a assistirem uma série tão interessante, tão legal, até mesmo para brainstorm aí para o futuro do que vai vir essa exploração espacial e as relações. Nesse episódio mostra bastante como a política interfere nas decisões e nos erros e acertos que vão acontecendo ao longo do tempo. Lembrando que o canal não é somente sobre série, o canal também é sobre clima espacial e coisas do espaço. Então, muitos eventos e muitas coisas que acontecem na série também estão explicadas na forma de ciência aqui nesse canal. Se você gosta disso, você pode assistir os outros vídeos para poder entender um pouquinho mais sobre o nosso universo do ponto de vista científico. E eu convido vocês, então, a assistirem as outras informações que tem nesse canal. E eu vou ficando por aqui agora, de verdade. Um grande abraço para todos vocês e tchau!